Então, quais seriam as aplicações da biologia celular e molecular em medicina oral? Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso. Então, a gente sabe que a biologia celular e molecular, ela investiga as interações entre os diversos sistemas celulares, né, incluindo a relação entre DNA, RNA e a síntese proteica. Então, entender o que está embutido na dinâmica da relação entre DNA e RNA e a síntese proteica, na verdade, são embutidos nessas ferramentas que a gente utiliza em biologia celular e molecular. Sabemos que algumas áreas, principalmente a imunologia, a genética e a bioquímica, elas vão contribuir para uma performance melhor dessa biologia celular e molecular. Então, são usados técnicas específicas para investigar toda a biologia e interação que existe entre esse DNA, esse RNA e, consequentemente, na formação da proteína. Então, essa investigação ela pode ser tanto a nível microscópico propriamente dito ou molecular. Outra coisa interessante que está envolvido muito nesses processos desvendados pela biologia celular molecular é a ligação antígeno-anticorpo. Então, esses termos a gente tem visto bastante, né, na mídia de forma geral. Então, a gente sabe que o antígeno é toda partícula ou molécula capaz de iniciar uma resposta imune, e os anticorpos são glicoproteínas sintetizadas e excretadas por células plasmáticas derivadas de linfócitos B. Eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, na grande mídia sobre esses termos, né? Então, há um tempo atrás, quando eles explicam o RT-PCR, por exemplo, eles falam muito sobre antígeno. E aí minha mãe veio me perguntar, mas o que é isso? Que nome difícil, complexo. Meus sobrinhos também vieram me perguntar porque falado isso numa rede aberta. E esses termos, né, de ciência, né, de biologia celular e molecular, no passado não eram falados, né? A gente praticamente não trabalhava com essa terminologia tão científica que, com o advento da pandemia, né, com o surgimento da pandemia, é mais corriqueiro agora se falar sobre isso. E para eu tentar construir com vocês um conceito frente às diversas ferramentas de biologia celular e molecular que a gente tem disposta para pesquisa, para diagnóstico, eu queria que vocês entrassem nesse site aqui, ó. E quando vocês entrarem nesse site, vão pedir um código. E vocês vão digitar para mim 4 palavras-chave que vocês agora lembrem de ferramentas, de técnicas de biologia celular e molecular que são utilizadas em medicina oral. Quais vocês conhecem? Quais vocês já usaram? Ou que vocês já leram em artigos? Aí vocês vão escrever para mim lá 4 palavras que remetem ou que são executadas como uma ferramenta para a realização de biologia celular e molecular para validadas, né? Basicamente para diagnóstico de várias doenças, condições, estado inflamatório, pró-inflamatório. Só eu não consegui achar onde botar o código, acho que eu estou meio lenta aqui, professor. Assim que você abrir o site, aparece para você já digitar o código. Ah, verdade, lá em cima. Nossa, Isso. desculpa, obrigada, professor. Podem descrever a técnica,
Quais são essas ferramentas? Não sei se vocês já trabalham. O pessoal da periodontia usa muito, né? Tanto que aqui na faculdade, né, a gente tem um laboratório que trabalha na investigação de citocinas, por exemplo, que usa essas ferramentas para o pessoal da endo também usa bastante agora, atualmente. Vamos lá, eu tô vendo aqui. Professor, são só ferramentas moleculares, né? Isso. Ferramentas que em algum momento usam essa interação DNA, RNA e síntese de proteína. Alguém aqui usa alguma ferramenta de biologia celular e molecular na dissertação ou na tese? Eu já fiz uso de PCR em iniciação científica, professor. E estágio, eu tinha feito transcrição também, que eu fiz um estágio lá no INTO, e a gente fazia isso, né? Análise de DNA, então eu fazia uma cirurgia de ortopedia e nós fazíamos a divisão. Então, legal. Era uma... Você que executava, você coletava o material e tal, e você mesmo que fazia a análise? Isso. Operava? Ótimo. Estagiários, né, da graduação. Fazia então, bancada mesmo, né? Legal. Isso, aí o material era coletado na cirurgia, nós levávamos para o laboratório e a gente se dividia, né? Quem ficava com a centrífuga, quem ficava fazendo a troca das pipetas, e aí a gente fazia a transcrição de RNA e análise de DNA. Ótimo. Acontece assim que não lembro muito as funções e tal, mas já fiz. Sem problema. E também era da saliva, né? Não só do sangue. Saliva, caramba. Aí é usado bastante, até para Covid, né? Já está usando, tem uns kits. Aí eu lembro que a gente cortava um pedacinho da luva, né? Para a pessoa poder mastigar. Aí ela ficava sim. E a saliva. A gente usa essa técnica aí da cortar a luva para fazer cialometria. Isso. Estimulada dos pacientes que têm queixa de xerostomia. A gente usa bastante. Barato, né? Melhor do que o chiclete de goma de mascar, né? Sem aditivo. Xilitol, essas coisas, né? A gente usa bastante. Ou então aqueles... Sabe o garrote de fazer a punção venosa? Quando a gente geralmente corta aquele garrote, esteriliza e também coloca para os pacientes fazerem. Mas isso faz aonde? Na UERJ? Na UERJ, lá na estomatologia. É que eu fiz a minha graduação na UF, né? Então, assim, lá eu fiz o laboratório disso e o estágio foi no INTO. Então, acabava que se dividia. Entendi. E era muito pro lado da periodontia, realmente isso que eles estão falando, porque a minha iniciação científica era em periodontia. Então... o pessoal da pério, porque tem essa parte de periodontia médica, eles trabalham muito essas ferramentas. Isso, aí meu chefe do estágio era periodontista também. Só 4 pessoas fizeram, 5 pessoas. Eu não fiz, professor. Eu nunca fiz esses negócios aí, cara.
Não consigo nem ter uma ideia. Óbvio que eu já ouvi falar do PCR, né? Mas só pensei nisso agora porque vocês falaram. Das questões da saliva também já li artigos sobre, mas nunca usei essas ferramentas. Nunca tive essa oportunidade. Pena que tem um alto custo, né, Tatiane? É ruim por isso. Pesquisa no Brasil é muito difícil, sabe? Mas dá um olhar muito legal. E até publicável, né? Geralmente, trabalhos que têm esse olhar, a performance clínica associada com esses marcadores, dão um olhar diferenciado para a pesquisa, mas o intuito é de deixarem eles mais funcionais até para o diagnóstico mesmo e para o tratamento dos pacientes, né? A tendência é essa, está longe no Brasil ter isso, mas é uma coisa a se pensar para o futuro. Sobre esses marcadores salivares para crianças com distúrbios respiratórios, mas aí eu confesso que eu não fico lendo esses artigos nessa parte da metodologia, mas tem sido muito interessante, umas teses de doutorado saindo aí, né, que pode ser tentando associar a questão da apneia em criança, né, em adulto ainda não li, com a operação de marcadores salivares. Uma menina lá de Uberlândia tem estudos legais, mas aí eu realmente ignoro essa parte técnica aí. Eu acredito que é aquilo ali, né? Eu acho que o Bruno vai até lembrar, mas o professor Jonas na UERN tem uma linha de pesquisa do fluido crepuscular. Então, assim, lá na área da ortodontia, aqui na UERJ tem uma parte, só que como ele não é meu orientador, eu não tenho pesquisa em relação a isso, eu não sei como é que funciona. Quem é? Professor Jonas tem bastante... o Jonas Capelli? Não sabia. Bastante questão de saliva e tem algumas coisas que ele utiliza Propel para avaliar fluido salivar, alguma coisa assim, e ver através de movimentação dentária também, mas ele avalia bastante coisa através de saliva. Que bom, gente. O meu projeto de doutorado, professor, aproveitando para falar, é justamente com saliva, né? A gente vai utilizar essas técnicas moleculares como método, assim, né? A literatura dá um norte para a gente para utilizar a saliva como método diagnóstico para doença de Alzheimer. Então, é isso que a gente vai tentar fazer no projeto, no meu projeto de doutorado. Que bom, viu? Eu acho muito legal a odontologia trabalhar com essas performances. Apesar de ter alto custo, a nossa profissão já tem um alto custo, né? Os materiais, todo o aparato, tem tudo isso. E utilizar essas ferramentas é de grande valia. Em medicina oral, em estomatologia, em pacientes especiais, que é a área que eu trabalho, a gente utiliza bastante, né, essas ferramentas para diagnóstico específico e para o acompanhamento dos doentes. E a gente sente o impacto e a validade como critério diagnóstico para essas condições. E a gente utiliza com muita frequência. Então, interessante aí, construir na nuvem de palavras frente a esse conhecimento prévio do que vocês já leram ou desenvolvem, ou têm curiosidade em fazer. Vejam que o PCR aparece como o grande carro-chefe, né? A reação de cadeia de polimerase, né, que é uma técnica bem específica, que tem uma acurácia, uma sensibilidade também muito grande para validação diagnóstica, é utilizado. Então, em odontologia é feito há muito tempo, tanto pelo pessoal da pério, como também pelo pessoal da endo, e aqueles pacientes também aqueles pesquisadores que trabalham com saliva, usam muito essa técnica para justamente investigar algumas proteínas envolvidas, ou bactérias, ou micro-organismos que estão envolvidos. Então, utiliza essa ferramenta, que é a cadeia de polimerase, de reação de polimerase, para fazer a quantificação, medir realmente o quanto tem de micro-organismo ali através dessa técnica. Então, olha, existem várias técnicas.
que a gente utiliza para fazer essa investigação. Então, eu vou projetar para vocês aqui algumas. Existem todas essas técnicas aqui, ó. Imunistoquímica, imunofluorescência, hibridização in situ, ELISA, radioimunissaio, Western blot, que muitos colocaram lá, o PCR real-time, o RT-PCR normal e o real-time, citometria de fluxo e HLA. Então, aqui a gente tem alguns componentes que a gente utiliza ferramentas de biologia celular e molecular para fazer alguma avaliação. Eu percebi que alguns colocaram exames específicos, né, como dedímero, que investiga a contração, por exemplo, do músculo cardíaco, que é bem interessante. Muitos colocaram aqui o CTX, que vê também a atividade de avaliação óssea, por exemplo, usado bastante em pacientes que têm osteoporose ou têm alguma doença óssea, para indicar implante ou não, geralmente usam esse parâmetro. Né? E muitas vezes o CTX é feito por um exame de ELISA, por exemplo, que muitos colocaram aqui, ó, ELISA, imunofluorescência, colocaram aqui a tradução específica, né, do RT-PCR, que é transcrição de RNA, que se trabalha com esse processo de biologia celular e molecular. Tem aqui, por exemplo, a eletroforese, que é um tipo também, uma performance de exame usado muito na citometria de fluxo, que são separar células. Então, estou falando aqui de um modo geral. Temos também aqui a bioquímica, que a gente muitas vezes utiliza também para investigar componentes específicos que estão presentes nos fluidos corpóreos, como sangue, saliva, suor, secreção nasal e por aí vai. Usa-se também a bioquímica. Aí nela a gente investiga mais os eletrólitos, sódio, potássio e por aí vai. Ou componentes que são sintetizados por órgãos como ureia, creatinina e por aí vai. Professor, esse dedímero também está associado aos índices de Covid, né? Não só o IgG, mas também... Isso, o dedímero é um exame que mede a atividade de contração muscular cardíaco. Então, como tem a ver o músculo cardíaco com a parte da ventilação pulmonar, aí esse exame é muito pedido. Mas a gente utiliza o dedímero há muito tempo atrás para avaliar se aquele coração, né, se aquele músculo cardíaco, ele está com a performance de contração muscular. Porque quanto menos contrai, menos oxigena, né, o pulmão. Então, ele tem essa avaliação já na cardiologia há muito tempo. E hoje é colocado como um parâmetro para saber se existe, né, essa associação da ventilação, da oxigenação do sangue, do pulmão, com a contração do músculo cardíaco, né? Isso, porque se o paciente tiver com uma sintomatologia de Covid, fazer logo o dedímero, porque o IgG demoraria para subir, né, os níveis. Então, o dedímero é um marcador de coagulação que ele já aparece logo no início, no estágio inicial. Então, ele é interessante por isso. Muitos marcadores no início da doença não aparecem, mas esse já aparece. Então, isso daí poderia até condicionar se o paciente tem que entrar com algum anticoagulante, não tem, qual a melhor hora. Então, é por isso que eu falei sobre o dedímero, professor. Porque, como ele mexe com coagulação, tem a ver com contratilidade, né, muscular. Por exemplo, os pacientes que usam anticoagulantes, como foi bem falado aqui, né, ou que tem insuficiência cardíaca congestiva, tem dificuldade de contratilidade do músculo, trabalham com esse componente, né, com o dedímero. Mas, geralmente, o dedímero ele é analisado através de ELISA. Então, seria um marcador que a gente utiliza através do ELISA para ser identificado. Né? Então, é o exame já específico revelado pelo ELISA, digamos, né? A mesma coisa nas sorologias de um modo geral, por exemplo, a gente precisa, através de técnicas de PCR, ou RT-PCR, ou Western blot, mas geralmente PCR, ELISA e RT-PCR, identificar em que fase da resposta imune
está aquele micro-organismo. Então, por isso que se revela nas sorologias o IgG, que reflete aquela memória antiga, passada, se a pessoa produziu anticorpos, ou o IgM, que é a condição da saúde atual, né? Se a pessoa está com a infecção presente no momento, né? Então, são os dois marcadores que usam, mas, na verdade, eles são investigados através ou de um PCR ou de um RT-PCR, por exemplo, né? Que são os testes rápidos, geralmente vinculados. Então, nós temos esses vários exames, deixa eu ver se tá, que a gente utiliza. Dentre desses aqui, acho que o mais conhecido de vocês é o RT-PCR e o PCR, né? Obviamente, já leram em artigo, agora com essa história do Covid a gente também utiliza bastante. Mas outros são usados com muita frequência, né? Não sei se vocês têm experiência, né? Alguns já falaram que já fizeram na iniciação científica, né? Sobre alguma técnica dessa aqui. Se já leram no exame. Outra coisa que eu já fiz também, professor, que eu lembrei, foi suave. A gente fazia muito suave. Geralmente é a coleta, né? Para se fazer a técnica. Aí, né? Aí, por exemplo, dependendo do tipo de material que eu quero coletar, aí eu vou ter o instrumento para fazer aquela coleta, né? Mas essas técnicas, elas têm essa versatilidade da gente utilizar diversas ferramentas de coleta, né? Aí pode ser secreções, de um modo geral, aí usa suave, ou usam escovas específicas, né, para coletar. Outros não, vão ter que ser o tecido para a gente fazer. Outros o sangue, o soro, e por aí vai, né? Então, eles têm essa performance. Lembrando que cada um deles tem indicações específicas, obviamente, né, para a gente se fazer. Então, em biologia, em medicina oral, a gente utiliza essas ferramentas para diagnóstico. Por exemplo, a imunistoquímica, que é um processo que localiza anticorpos em células de uma amostra de tecido, explorando o princípio da ligação específica de anticorpos e antígenos do tecido biológico. Então, para essa ferramenta específica, eu preciso do tecido ali vinculado. E essa reação imunológica da ligação antígeno do anticorpo, ela é revelada e visualizada através de um equipamento, né, que é o microscópio. Então, eu consigo ver aqui um tecido corado, marcado com imunistoquímica, por exemplo, para o CD34, que é um marcador específico de vaso sanguíneo, por exemplo. Então, a gente sabe que essa técnica de imunistoquímica ela tem passos importantes, ela pode ser primária ou secundária. E vejam quando ela tem, quando é uma imunistoquímica primária ou secundária, ou também direta ou indireta, né? São os termos que a gente utiliza, eu vou ter mais especificidade ali vinculada. Então, aquele tecido, aquela secção histológica, ela precisa passar por passos para ser observada por um microscópio. Então, veja que precisa de um treinamento específico para se realizar, né? Por isso que ela tem ainda um custo caro, porque os anticorpos que são utilizados, dependendo se é uma imunistoquímica direta ou indireta, né, o anticorpo utilizado ou primário ou secundário, ele tem um alto custo para se fazer, né? Por exemplo, algumas neoplasias, principalmente as malignas, atualmente, para se saber o tipo da neoplasia, por exemplo, os linfomas, algumas leucemias também, requer fazer imunistoquímica, né, daquelas células ali presentes, para saber o tipo e saber a terapia de tratamento, por exemplo. Então, requer toda essa performance aqui, para no futuro dar esses achados aqui. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma fotomicrografia que mostra bem isso. Então, a gente tem aqui uma histoquímica, a tal e a famosa hematoxilina-eosina, que é uma reação histoquímica, e aqui embaixo a gente tem uma imunistoquímica, marcação de componentes, por exemplo, para vaso, CD34,
aqui, e mastócito. Então, a gente só consegue ter essa performance, essa marcação, saber que esse tipo de lesão aqui, que é o angiolipoma, a gente tem vaso associado a tecido adiposo, tem essa performance de biologia porque tem essa marcação aqui específica para vaso. Professor, desculpa te atrapalhar. Acho que o senhor não está compartilhando o que o senhor está falando. Está aparecendo a tela do... foi mal. Exame diagnóstico, a tela do exame diagnóstico. Isso. Minha gente, vocês têm que falar, tá vendo? Me atrapalhando aqui. Desculpa, ó. Que nada acontece. Agora tudo faz sentido. Agora sim, professor. A imunistoquímica, aqui, ó, os vários exames, não sei se vocês viram, vários desses listados, que a gente consegue ter como uma ferramenta específica para identificar, né? E a gente tem aqui o conceito da imunistoquímica, que ele vai marcar anticorpos em células ou uma amostra de tecido. Aqui o passo a passo para se fazer essa imunistoquímica, que ela pode ser direta ou indireta. E a gente tem aqui a ligação imunológica que vai acontecer. Então, aquele antígeno é ligado a um anticorpo primário. Se for, por exemplo, uma imunistoquímica direta, eu tenho logo a reação sendo visualizada. Agora, se eu quiser uma especificidade para essa ligação antígeno-anticorpo, eu tenho que colocar ali um anticorpo secundário. Faz com que a ligação ela seja o quê? Mais precisa. E se ela acontecer, porque de fato a marcação daquele anticorpo vai estar ali presente. Então, a imunistoquímica indireta, ela tem uma especificidade muito maior quando comparada com a direta, né? Por conta dessa ligação dupla do anticorpo primário com o secundário. E, obviamente, que tem que ter um complexo, um cromógeno, né? uma enzima que vai revelar aquela reação, que a gente vê através do microscópio. Então, a gente tem aqui uma fotomicrografia que mostra bem, né? Desculpa, vocês não estavam vendo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma neoplasia benigna, né? Um angiolipoma, né? Que é uma neoplasia que é recorrente na cavidade oral, né, o lipoma com essa variante, que é o angiolipoma, onde eu tenho aqui, ó, vários adipócitos associados a vasos. Para eu ter a certeza que esses elementos aqui, que estão repletos de tecido sanguíneo, eu preciso marcar esses vasos. Então, eu utilizo um anticorpo específico para isso. Então, o mais usado é o CD34. Então, vejam que na reação de imunistoquímica aqui nessa fotomicrografia, mostra os vasos, a parede do vaso marcada com CD34, né, por conter essa afinidade com esse anticorpo específico, revelada através do complexo de imunoperoxidase, que é o sistema de revelação. Então, eu consigo ver nesses tons de marrom os vasos marcados, comprovando que aquela reação ela é positiva para o anticorpo, que tem essa conclusão final que existe vaso, de fato, participando da neoplasia. E outra coisa também vinculada a essa etiologia de formação da lesão neoplásica são as células masticel, os mastócitos. Então, a gente tem aqueles marcados, ó, onde foi também usado um anticorpo para ele, contra ele, e através dos antígenos presentes na lesão a gente consegue visualizar. A gente tem aqui outras marcações da mesma lesão, VEGF, que é um marcador de proliferação celular para vaso, e moléculas de inflamação, que é o ICAM, o interferon gama e IL-6, também marcados aqui nessas fotomicrografias. Então, essa é a contribuição da imunistoquímica através da marcação de anticorpos. Aqui é outro artigo que eu tenho, que usa também outros marcadores, por exemplo, em língua geográfica. Então, a gente vê aqui, ó, várias marcações positivas para uma série de componentes, como CD4, CD8, né, que são linfócitos específicos que estão presentes na reação inflamatória. A gente tem o CD20 também, que é um linfócito também específico, um linfócito T. O CD68, aqui presente. Um marcador também de proliferação celular,
que a gente tem uma fotomicrografia mostrando a membrana basal, mostrando células em proliferação nessa área, que é muito comum ser encontrado. Então, veja que a imunistoquímica é um exame que pode ser um recurso para diagnóstico. Em outras lesões específicas, por exemplo, é mandatório a utilização desse tipo de exame. Por exemplo, nas lesões neurais, geralmente é feito um painel de imunistoquímica com 2 anticorpos, que é o S100 e o CD1A, né, que são componentes neurais específicos de algumas neoplasias. Então, são utilizados para se ter o diagnóstico, né, para algumas condições, principalmente a histiocitose de células de Langerhans, né, porque as células de Langerhans, que são células neurais iniciais, estão presentes nessa doença, né, nessa condição. Então, são usados marcadores. Aqui a gente vê que o sistema de revelação mudou, né, está mais enegrecido. Aqui o sistema de revelação mudou, está mais vermelho, está red. Então, a gente utiliza com certa frequência a imunistoquímica. Aqui o de proliferação, mais uma vez mostrando. Eu acho bem bonito isso. Não sei se vocês... É bem interessante, é bem motivador quando a gente tem a clínica e associa esses marcadores com a clínica do paciente, né? Então aqui é um Ki67, né, que é um marcador de proliferação celular bastante encontrado. O outro segmento é a imunofluorescência, que a diferença que vai ser relacionada com a imunistoquímica é apenas a execução da técnica no sentido da revelação. O anticorpo, tanto primário quanto secundário, ele vai estar conjugado com a molécula de fluorescência. E para se realizar esse exame, é preciso ter um microscópio específico que lê fluorescência. Então, o microscópio óptico convencional, ele não consegue ler essa fluorescência. Então, eu preciso de um microscópio específico, e aí a gente sabe que o custo já vai aumentando. É diferente, por exemplo, da imunistoquímica, que eu consigo ver através de um microscópio óptico comum. E a imunofluorescência, por ter esse sistema de revelação tão específico, se torna um exame mais acurado, por conta dessa técnica específica de revelação da fluorescência, onde as células ficam assim, ó, fluorescentes, ou da cor azul, ou na cor verde, ou na cor vermelha, né? A depender da fluorescência que eu escolho, do comprimento de onda que a fluorescência vai ter, né? Então, isso vai fazer com que fique mais específico para aquele dado anticorpo, né? Então, a gente tem aqui, ó, o modo direto e indireto, que utiliza o mesmo raciocínio. O direto apenas tem um anticorpo marcado, o primário. Já o secundário faz com que essa imunofluorescência fique mais específica, usando o anticorpo primário e secundário, associado à fluorescência, obviamente. Então, eu consigo ver dessa forma aqui. O exame de imunofluorescência ele é muito usado, por exemplo, nas doenças autoimunes, por conta que as doenças autoimunes, essas doenças crônicas autoimunes, geralmente elas têm um processo inflamatório muito exacerbado, uma cascata de sinalização muito grande, que a gente muitas vezes requer uma especificidade melhor do exame. Existem marcadores moleculares bioquímicos para algumas doenças, outras não. O diagnóstico será através da imunofluorescência, principalmente o pênfigo, o pemphigoide, as doenças vésico-bolhosas, por exemplo. Elas muitas vezes requerem esse tipo de técnica. Então a gente consegue ver aqui ó, a imunofluorescência, por exemplo, um IgG marcado aqui na membrana basal, que vai concluir um diagnóstico de pemphigoide. A gente tem aqui outra marcação dos ceratinócitos da camada espinhosa, por exemplo, marcados também com IgG, que já vai ter uma marcação positiva para os pênfigos vulgares, por exemplo. Então, para que se faça isso, eu preciso coletar o tecido e ter os anticorpos de marcação com fluorescência para se fazer isso. Aqui na UERJ a gente consegue fazer isso, né?
E geralmente sou eu que faço essa parte, né? Os pacientes fazem a biópsia, né? A gente acondiciona o tecido no meio próprio. Então, outra coisa que a imunofluorescência tem é que ela requer uma fixação do tecido diferente da imunistoquímica convencional. A imunistoquímica eu consigo fazer através, por exemplo, da fixação do tecido com formol. A imunofluorescência não. Eu preciso de um meio, que é a solução de Michel, né, que é uma solução tampão que a gente utiliza para fazer com que aquele tecido fique viável para análise, né? Porque geralmente os tecidos eles são congelados. A gente utiliza o criostato para fazer as secções do tecido e daí ter toda aquela técnica de marcação do tecido usando os anticorpos e eu consigo levar para um microscópio de fluorescência para ter esse resultado final. A gente tem aqui outro pênfigo, vejam que a fluorescência está bem positiva. Aqui também, ó. Geralmente, as salas que são lidas, essas fluorescências, é uma sala mais escura, tem pouca luz, porque essa fluorescência, ela com o tempo decai, ela desaparece. Então, os exames de fluorescência, eles têm que ser fotografados na hora que a gente está lendo a lâmina, né, que a gente está lendo o tecido ali. Então, a gente fotografa logo, porque aquela fluorescência, com o tempo, ela pode decair, ela pode desaparecer. Aqui é um caso que eu tenho de pênfigo vulgar, marcado com IgG positiva, e aqui eu usei o FIT-C, que é o sistema de fluorescência usado. Então, veja que os ceráceos nossos muito bem marcados, ó. E tem uma chance diagnóstica muito presente. Aqui a gente tem também outro caso de pênfigo vulgar. E outra técnica que a gente utilizou é usar a citologia, a citopatologia na marcação dessas células fluorescentes. Então, eu faço o raspado da mucosa, coleto através de uma lâmina e fixo em acetona. Depois, eu vou pipetar anticorpos de fluorescência, por exemplo, IgG, nessas células. Então, eu consigo ver, olha, os ceratinócitos marcados com IgG, o que vem a comprovar que aquela lesão ali específica, aquela área que não foi ainda ulcerada, ou tem bolhas, por exemplo, não são lesões ativas, elas são marcadas através dessa acantólise. Veja que as células estão desprendidas aqui, ó. Muitas vezes conjugadas, mas a maioria desprendidas, o que tem um raciocínio clínico para que aquelas áreas que não foram ulceradas, que não estão tão doloridas, elas estão fazendo a mediação do processo inflamatório destinada para o pênfigo vulgar. Então, a gente utiliza muito essa citoimunofluorescência ou imunocitoquímica de fluorescência para a atividade da doença. Então, por exemplo, se os pacientes estão sem lesão e tem essa marcação evidente, é sinal, por exemplo, que minha corticoterapia ou meu agente imunobiológico que eu estou prescrevendo para aquele paciente deve ser mantido. Quando eles têm a remissão dessa marcação, é sinal que eu posso ir desmamando, ou diminuindo aquele corticoide, né, ou colocando corticoides tópicos, tirando o sistêmico. Então, tem essa validação para critério de tratamento, né? Ok, gente? Ok, professor. Dúvidas, perguntas? E para finalizar, a gente vai deixar para o próximo encontro, porque senão tá muito cansativo já. Aí a gente vai falar na próxima aula sobre hibridização in situ, que também é outra técnica usada, e aí eu vou explicar para vocês o porquê de se utilizar, por exemplo, em algumas alterações, a hibridização e não a imunistoquímica ou a imunofluorescência. Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. Tudo bem, professor. Ok. Tudo certo também, tranquilo, professor.
Professor, segundo o cronograma dos Journal Clubs, o senhor vai sinalizar para a gente quando que vai acontecer, então? Porque lá no Moodle, por exemplo, seria hoje